somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ó Deus, Pai bendito, mais uma vez, Senhor, adentramos na Tua presença, precisando de misericórdia, precisando mais e mais da Tua graça. Senhor, ajuda o Teu povo, através da Tua palavra, capacita o Teu povo, as irmãs, os irmãos, Senhor. Capacita o pregador, capacita o diácono, o evangelista, as mães, os pais, as esposas, os maridos, os filhos, a todos nós, Senhor, pois nós te rogamos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, todos os irmãos com Jesus. Que a graça maravilhosa seja com todos vós. Então a gente fica muito feliz. Está aí a irmã Lúcia, tia Lúcia, né? Eu sempre falo dela para vocês aqui, né? Uma pessoa de fé, cantora, né? Olha o Moilson, irmão. Se a senhora for na cabeça do Moilson, eu vou cortar, viu? A filmagem lá. Eita. Graças a Deus. A igreja, se pede, né? Deus ajuda. Se for da vontade de Deus, né? Ele move tudo. Ele move todas as coisas. E sempre a gente vinha anunciando que ela estaria aí com vocês. Ela tinha um desejo de vir, passar o final de ano conosco. Deus ajude que ela passe os próximos, né? Uma gratidão muito grande. Eu, particularmente, já tinha 27 anos que não havia. Muito tempo, né? Eu tenho 36. Então fazia tempo. E o Marcos está dormindo, o Marcos Antônio, aí, ó. Ele já orou hoje na escolinha, leu a Bíblia, né, Marcos? Graças a Deus. Pois bem, tá a irmã Nadir também, Deus abençoa, né? Não esquecemos não, né? É cantora também, viu, tia? Essa canta aqui. Sempre lembro daquele hino dela, aquela... Oh, não condene, né? Aquele dia que eu pedi aquele hino, eu lembrei dela, mas... Se ela estivesse aí, né, irmã Silmara? Tinha cantado para nós. Mas a casa é sua, viu, Nadir? Você, quando quiser vir na igreja... Nós somos família, né? Nós estamos aqui para ajudar naquilo que for preciso. Condenar, deixa lá fora. Julgar, deixa lá fora. O diabo é que gosta dessas coisas. Aqui é o ambiente de graça. É a casa do Pai, né, pastor Milton? É ambiente de misericórdia.
Hoje vai ter milagre, irmãos? Glória a Deus. Então, eu estou feliz, agradecido. Na escola dominical, pastor Milton, de repente surgiu uma palavra ali, eu comecei a preencher o caderno e quando ele terminou a mensagem, eu tomei a mensagem dele. Essa mensagem aqui, vou contar para a irmã Lúcia, a irmã Margarida, eu peguei lá no sítio. Lembra que você vê como é que Deus faz as coisas, né? Mas não é essa, né, pastor? Nós deixamos lá deles, que nós temos. Eu só havia uma mensagem na casa, eu ia arrebatar, né? Não ia ficar bom, né? Mas nós ficamos passando um para o outro, e ele lendo no meu ouvido lá, e eu assando a carne, e ele lendo, pregando para mim, e a gente acabou que Deus nos deu o alimento de hoje, baseado nesta mensagem. Deus trabalha em simplicidade. E nós temos que ser sensíveis a isso. A sensibilidade do pastor, dos diáconos, da igreja, porque o Espírito Santo ele é sensível. Ele trabalha mansamente, humildemente. E às vezes nós estamos por cima e o Espírito Santo vem por baixo. E nós perdemos aquilo. Mas vamos ler a palavra, depois nós vamos ter a irmã Sara e a irmã tia Lúcia, graças a Deus. Então vamos ler a Bíblia. Senhor, tu estás comigo. Vamos ouvir mais louvores. Se precisar uns 10 minutinhos a mais aqui, irmãos, vocês entendem. Eu vou tentar resumir o assunto o mais rápido possível, até resumir algumas coisas, mas eu creio que Deus vai nos ajudar. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dando a nossa saudação também ao irmão Genesi lá, que é nosso ouvinte, assiste, né? E ao pessoal da rádio Tropical FM de Nova Bandeirantes. Que Deus abençoe a todos vocês, os irmãos que nos assistem na internet também. Deus ajude. De um assim, me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Por quê? Se quiser gloriar-me, não serei nécio, que é louco, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Cada pregador tem isso aqui, viu, né, pastor? Cada pregador, cada diácono, cada irmão. Vamos continuar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque vamos esse final aqui, vamos todos juntos, em voz alta. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, Senhor, santifica nossos corações, limpa tudo, Senhor, que precisamos nesta noite. Perdoa nós
e aperfeiçoa-nos nas fraquezas, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos, vamos nos assentar. E agora vamos ouvir o hino da irmã Lucilene e Sara. O hino é: Senhor, Tu estás comigo. Cantando aqui no Tabernáculo da Fé em Alta Floresta. Estás comigo, não temerei o mal que a mim vier. Tu disseste que onde eu estivesse, Tu estarias comigo também. Confiando na Tua promessa, seguirei, meu Jesus, seguirei. Se no vale da sombra da morte venha eu algum dia andar, só te peço que dê-me Tua mão para eu conseguir caminhar, e lá mesmo no meio do vale possa eu, meu Senhor, te louvar. E quando findar esta lida, já bem longe da tribulação, poderei então ver face a face o Autor da minha salvação, e com Ele no gozo eterno estarei para sempre em Sião. Graças a Deus. Aleluias. Deus toma as pessoas incapacitadas e as capacita. Deus toma
as pessoas fracas e as torna fortes. E ele às vezes toma as pessoas fortes e as torna fracos, para que assim ele possa torná-los fortes novamente. Moisés era o grande príncipe do Egito, forte, general, treinado pelos mais sábios do Egito. Então Deus teve que derrubar a Moisés, levar a Moisés a um ponto de debilidade, de fraqueza, para que assim Deus pudesse usar a Moisés. Saulo, grande Saulo de Tarso, era um grande homem aos pés de Gamaliel, instruído, e ele perseguia o povo de Deus a fim de os matar, de os encerrar na prisão. Mas Deus o derrubou do cavalo a caminho de Damasco. A coluna de fogo fez ele se render. E ele perguntou para a coluna de fogo: quem és tu, Senhor? Agora, Paulo, sendo um judeu, ele só chama a Deus de Senhor. Ele sabia que aquela coluna de fogo era Deus, porque ele sabia pela lei que a coluna de fogo havia guiado o povo de Deus durante o deserto. Então ele perguntou, em outras palavras: quem é tu, Deus? E Jesus respondeu: eu sou Jesus. Ou seja, Deus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Deus derrubou Paulo na toda aquela jactância que ele tinha e deu aquela enfermidade em Paulo, que é este espinho na carne. Porque pense comigo, irmãos, até o lenço de Paulo, as pessoas eram curadas. E Paulo, quando recebeu aquela cegueira, ele não foi curado daquela cegueira. Se você observar, Ananias falou para ele: o Senhor me mandou orar por ti para que tu vejas. Ou seja, a visão ele recebeu de volta, mas ele ficou com aquele problema nas vistas. E esse era o espinho na carne de Paulo. E isto Satanás o acusava dioturnamente. O mensageiro de Satanás acusava Paulo. Assim como acusou o irmão Brana quando a esposa e a filha dele morreram. Irmãos, e é naquele momento de fraqueza, aonde nós estamos debilitados. Não sei se consigo explicar. É aonde acontece o êxtase do confronto entre Deus e Satanás na mente de cada pessoa. Vocês conseguem compreender? É o ponto máximo. Veja que Jesus foi ao deserto jejuar durante 40 dias para depois ser tentado. E é aí aonde o diabo vem para dar a sua cajadada final na pessoa. É quando ele está debilitado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, mas o espiritual precisa estar forte. Porque se o espiritual não estiver forte, você vai perder a batalha. Então, a partir do momento que Moisés passou 40 anos recebendo as instruções no Egito. Depois Deus levou Moisés para o deserto durante 40 anos, tirando todo aquele conhecimento humano, político, teológico de Moisés.
E quando Moisés estava com 80 anos de idade, ou seja, um homem sem formosura física, sem força física, então Deus disse: agora venha, aleluia. Agora venha. Agora Moisés, aqui o profeta diz, no parágrafo 166 da mensagem de conferências, agora Deus tinha um profeta fugitivo. Quando Moisés saiu do Egito, que ele não tinha ainda Deus com ele, ele fugiu da presença de Faraó. Ele temeu entrar na presença de Faraó. Então ele se tornou um profeta fugitivo. Mas quando Deus entrou nele, aleluia, aí ele teve coragem para ir à presença de Faraó e ordenar que Faraó libertasse o povo de Deus. Então nós sem Deus, nós somos vagabundos, não somos ninguém, somos apenas um vaso de barro, sem Deus. Mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Moisés sem Deus era um profeta fugitivo, era um homem vagabundo no deserto. Vagabundo quer dizer aquele que não tem para onde ir, ou peregrino também. Mas quando Deus entrou nele, olha só, então ele teve coragem de voltar ao Egito. Moisés foi o exército de um homem só. Aleluia. O Egito era a maior nação da face da terra naquele dia. Era a nação mais poderosa. Todos os reinos do mundo se sujeitavam ao Egito. Traziam tributos, ofertas ao Egito. Então era o maior exército do mundo. Por isso que Moisés fugiu. Mas quando Deus entrou nele, ele pegou um cajado, uma vara torta da mão, e perguntaram: onde vai Moisés? O sogro dele. Eu vou ao Egito libertar o meu povo. Aleluia. E ele foi. E encarou o Faraó e libertou o povo de Deus. Mas, irmãos, para que Deus possa nos usar, para que Deus possa usar um homem, ele precisa se esvaziar de todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria humana, para que Deus possa colocar o conhecimento espiritual dentro dele. Havia muitos homens humanamente capacitados, mais capacitados do que Moisés, teologicamente, com instruções de tantas coisas, mais capacitados do que Moisés para fazer a obra de Deus. Mas Deus não usa homens capacitados humanamente para fazer a obra. Não, Deus usa homens incapacitados humanamente, que Ele capacita espiritualmente. É isso aí. Então Ele tirou Davi, irmãos, de trás das ovelhas. Até mesmo o grande profeta Samuel, quando foi na casa de Jessé para eleger o rei, Jessé trouxe os seus filhos capacitados, que tinham boa estatura, que tinha possivelmente uma aparência de rei. Mas o coração de Samuel se fechou para aqueles jovens. E ele perguntou: não tem mais um? Jessé disse: tem um, mas ele está no campo, eu nem trouxe ele porque ele não... Mas era aquele franzininho, aquele jovem que não tinha estatura, que não tinha formosura, era que Deus ia usar. E foi o maior rei que existiu em Israel, foi Davi.
Até mesmo Jesus veio da linhagem de Davi, é chamado de filho de Davi. Irmãos, vamos aqui na mensagem, perfeita força por perfeita debilidade, parágrafo 49 em diante. Se você notar na Bíblia, são sempre aqueles que estão tentando fugir disto. É que Deus usa. Então, logo um homem seja que ele queira fazer algo e julgue ter suficiente capacidade para ter êxito na obra de Deus, Deus nunca pode usar aquele homem. Veja Moisés correndo, veja Paulo correndo, veja Jonas correndo e o restante deles tentando correr. E eu disse: não busque nada, Deus tem tudo para você, irmãos. Agora observe uma coisa, aqui segura aí que nós vamos voltar aqui. Observe, Hebreus capítulo 3, parágrafo 3. É simplesmente maravilhoso saber procurar a vontade de Deus. Às vezes nós temos um sentimento, preste atenção, sentimento que às vezes são de Deus, mas queremos levar aquele sentimento a lugares. Às vezes o homem tem até um chamado de Deus para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um evangelista. Ele tem aquele chamado, aquele sentimento de fazer a obra. O profeta diz, mas queremos levar aquele sentimento a lugares. Se você não observar, não vigiar, não cuidar, não velar, o diabo apanhará aquele sentimento e o perverterá em algo. Então, muitas vezes o homem tem um chamado de Deus para o ministério. O que ele faz? Ele vai logo e se filia a uma faculdade de teologia. Ele vai logo buscar instruções humanas. Ele deveria ir para o deserto, como Paulo fez, como Moisés fez. Mas ele tem aquele pensamento de Deus, aquele sentimento de Deus, e ele vai ligar com as coisas humanas. Então aí nós temos esse tanto de igreja que nós temos aí. E pense numa coisa: não são os leigos que enganarão o povo aí fora, não. Não. Eu vou mostrar para vocês aqui. Você abre a sua Bíblia em Timóteo, segunda carta de Timóteo. Capítulo 4. Capítulo 3 e 4. Verso 3 e 4, capítulo 4, 2 Timóteo. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. A doutrina, irmão, é sofrer. Você rejeitar as modas aí fora é sofrer. Você ser honesto hoje na sociedade é sofrer. Você defender princípios cristãos hoje é sofrer. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si. O que está escrito aí? Pessoas leigas, irmão? Vocês estão lendo? Doutores, pessoas capacitadas humanamente. É isso que está acontecendo aí fora, porque amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então quem vai enganar o povo é doutores. Não são os leigos, não. Os leigos, Deus usa os leigos.
O analfabeto, Deus usa o analfabeto. Deus usa a pessoa, um doutor também, ele usou Paulo, mas ele precisa se render nas mãos de Deus, saber qual é a verdadeira vontade de Deus. O problema é, como eu falei, ele tem aquele sentimento, ele pega aquele sentimento, mistura com o humanismo, e aí o diabo perverte aquilo para ele. É isso aí. Agora observe Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, esse capítulo inteirinho, Pedro está falando sobre isso, falsos doutores, falsos mestres. Mas nós vamos ler aqui do verso 1 até o verso 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos leigos, irmãos, analfabetos. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não. Como também haverá entre vós falsos doutores que introduzirão encobertamente, irmão, mansamente, heresias de perdição. Você vai lá, pastor, mas a Bíblia diz isso aqui, que a mulher não pode pregar, como o pastor Milton citou hoje. Não, irmão, aquilo foi naquele tempo. Hoje as mulheres são tão capacitadas contra os homens. São sim, teologicamente elas são, e às vezes até mais do que os homens que tem aí. Teologicamente, humanamente falando. Mas Deus não pode mudar a sua palavra. Se Deus muda, então Ele não é Deus. Se Ele é Deus, Ele não muda. Se Deus condenou Sodoma por aqueles pecados, Ele terá que condenar esta geração por seus pecados. Senão Ele terá que ressuscitar aquelas pessoas que Ele condenou por isso, se Ele não condenar essas pessoas. Então veja que o juízo para nós é iminente, é inevitável, irmão. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão quem? E negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, olha aí, não é pouco não, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós, o quê? Negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. É isso aqui que o profeta está dizendo na mensagem de Hebreus capítulo 3. A pessoa tem um sentimento às vezes de Deus e já joga o humanismo, e o diabo usa, e ele abre uma igreja e cria um ministério, uma rede de igrejas, e tudo edificado em cima de uma inspiração manipulada. Mas o povo precisa conhecer a palavra, senão, meu irmão, se você não tiver conhecimento da palavra, você cairá no engano, porque a Bíblia está dizendo que é muitos, não são poucos. E Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E os dois espíritos seriam tão semelhantes que, se possível, enganaria até você, que é escolhido. Mas graças a Deus que não é possível. O eleito não é possível ser enganado, porque o eleito tem a coluna de fogo, o eleito tem Elias. Aleluia. Voltamos aqui. Perfeita força por perfeita debilidade.
Parágrafo 51, ao invés de tratar de ser grande, deveríamos estar tratando de encontrar quão pequeno podemos nos tornar. E a Bíblia diz que o maior na igreja, ele precisa ser o menor. E o menor, ele precisa ser tratado como o maior. Por que o Espírito Santo tem dificuldade de operar na igreja? Porque nós estamos invertendo os valores. Ou seja, aquele que tem mais condição financeira, ele é melhor tratado na igreja. Aquele mais pobre, ele é menos bem tratado na igreja. E isto fere o Espírito Santo. Temos que tratar quão pequenos podemos nos tornar. Então Deus pode nos usar. Aleluias. Note, parágrafo 52, que isto: Deus toma os mais fracos e rejeitados. É você, é eu, que somos esses fracos e rejeitados pelo mundo, mas recebidos por Deus nesta hora. Aleluia. Graças a Deus. E praticamente todo herói que Deus teve na linha de frente, irmão, você deve se identificar com isso aqui. Davi era um simples pastor de ovelha. O próprio Deus, quando esteve em carne, ele trabalhou na carpintaria, que hoje é a marcenaria. Um carpinteiro, uma profissão comum, ele foi experimentado nos trabalhos. Então, uma simples lavadeira, um simples pedreiro, um simples vendedor de picolé, seja lá o que for, um carpidor de roça, Deus está escondido ali. Deus não se esconde atrás de conhecimentos humanos, Deus se esconde através de um espírito manso. Nós aqui estamos olhando para aparências externas, mas Deus não olha para a aparência, Deus olha para o que você tem dentro de você. E o que você tem dentro é algo que Deus semeou antes da fundação do mundo. E Ele vem colher a semente que Ele semeou. Por isso, meu irmão, minha irmã, que você tem algo lá dentro que clama por isso aqui. Está aqui a irmã Lúcia, quantos anos a senhora passou? Mas a palavra nunca saiu. Estão entendendo? Passou um tempo afastado, mas a palavra não sai. Você pode passar o tempo que quiser. O filho pródigo passou o tempo que foi, mas um dia aquela semente falou mais alto. Eu já passei por isso. Um dia a semente clama pela sede, pela água. Não tem como perder um filho. Não. Aleluias. Aleluias. Uma pessoa que pensava ser insuficiente, uma pessoa que não tinha nenhuma capacidade, então aquela pessoa estava simplesmente em uma boa forma. Olha aí, veja Israel quando foi buscar o primeiro rei, aonde Israel errou, logo no primeiro rei. Eles foram lá no filho de Quis, pastor, um homem, Saul, que era um homem de boa estatura. Olha, vamos caçar um rei. Às vezes a igreja, vamos caçar um pastor aí fora. Pastor Milton, seu pastor Milton é formado no quê? Joelhogia, né, irmã Lúcia? O profeta diz que a igreja precisa de um homem pio, humilde, simples, que
possa se compadecer dos mais fracos. Mas as pessoas aí fora, elas estão buscando aparência, graus de doutorados, intelectualidade, doutores, mas estão sendo enganadas, mas o eleito está atrás da verdade. Aleluia. Isso aqui é maravilhoso, ó. Uma pessoa que pensava ser insuficiente, uma pessoa que não tinha, irmão, eu vou me colocar, toda vez que eu estou no escritório, eu me sinto envergonhado de sair. Eu me sinto envergonhado, eu tenho vergonha de sair nessa porta. Eu tenho que orar, pedir, Deus, tira isso de mim, me ajuda, mas é esse sentimento. Porque se fosse por dignidade, nenhum de nós estaremos aqui. E nós sabemos que este local que estamos ocupando aqui nesta plataforma é o mais tremendo, irmãos, é o mais perigoso. Eu tenho esse sentimento de incapacidade, meu Deus, mas se Ele me colocou aqui, eu creio que Ele vai me sustentar. Ele nos colocou aqui nesta cidade, pastor Milton, e desde que nós viemos para cá, já temos passado por tantos solavancos, mas o barco vai navegando, aleluia. Ai, nós vamos chegar lá, porque o piloto não sou eu, não é o pastor Milton que é o piloto. Não, o piloto é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Presta atenção. Uma pessoa que pensava ser insuficiente, uma pessoa que não tinha nenhuma capacidade, então aquela pessoa estava simplesmente em uma boa forma para que Deus pudesse começar a usá-la. E quando elas sentem que não podem, esse sentimento eu sei que nós temos. Você, eu não posso conseguir o arrebatamento. Ele é seu. Você pensa que o arrebatamento está aí dentro de você. O arrebatamento está dentro de nós. O reino de Deus estará dentro de vós. Não pensa no reino de Deus como já pregamos, como algo além Marte. Não, ele está aí. A semente de ressurreição está em nós. A morte corporal está em nós, mas a ressurreição está em nós também. Aleluia. E quando eles sentem que não podem, que não têm conseguido nada, e aí é quando Deus pode tomá-las e fazer algo com elas, vem. Mas quando estamos pensando que estamos aptos para fazer aquilo, então Deus não pode nos usar, porque estamos querendo fazê-lo por nós mesmos. Parágrafo 69, mas antes eu vou ler esse parágrafo aqui. Irmão, cada um que deseja fazer algo para Deus, que deseja servir a Deus, parágrafo 190, conferência 191, os dois. Você tem que nascer de novo. Tudo tem de morrer. Toda a sua teologia, todo o seu pensamento, tudo que você já foi ou espera ser. Veja que Moisés, o pensamento de Moisés era que ele iria se tornar o próximo faraó e ele ia libertar, assinar um decreto lá, né, pastor Milton? Não era fácil, irmãos. Ele ia aguardar ele se tornar um faraó. Esse era o pensamento dele. Esse era o plano de Moisés.
era ele se tornar o próximo faraó e ele assinar um decreto. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era a fraqueza, porque aí teria sido Moisés que teria libertado o povo. Mas quando um homem só, velho, com 80 anos de idade, ali não tem como as pessoas dizer que foi Moisés. Não tem como as pessoas dizer que não foi Deus que derrotou Golias, porque Davi era um franzino. Aleluias. Ó, tudo que você já foi ou espera ser, sua vida e tudo mais morre. Não sua vida natural, carnal, mas sua vida espiritual precisa morrer. E então o Espírito Santo entra. E aí, quando você tira o chapéu, os sapatos, quando se encontra diante de Deus e diz: nada em meus braços trago. Irmã, irmão, é quando você não vale mais nada. Quando o filho pródigo tinha o dinheiro, aí ele estava esplendidamente, regaladamente. Mas quando ele foi comer as bolotas dos porcos, foi quando a semente falou com ele. Quando uma pessoa desvia, o sinal de prosperidade, né, pastor Milton, é um mau sinal. Na maioria das vezes, não vamos, eu não sou profeta para trazer um assim diz o Senhor. Mas pelo que temos observado, pela mensagem, pela Bíblia, é um mau sinal, quando a pessoa se afasta do caminho e tudo dá certo para ela. Fala, né, pastor? Tem que dar errado, ela tem que quebrar a cara, ela tem que sofrer, para que o Espírito Santo possa mostrar para ela que ela tem que voltar a ser restaurada em algum lugar. Se o filho pródigo tivesse prosperado, talvez ele não seria pródigo, ele não estaria na Bíblia. Mas quando ele foi comer as bolotas de porcos, da onde que ele se lembrou? Ele se lembrou da casa do Pai. E quando a pessoa está em tal aflição, sendo subjugada lá no mundo, sofrendo lá no mundo, ela lembra da igreja, ela lembra dos irmãos, ela lembra da casa do Pai. Pai, pequei contra ti. Mas o pai tinha um novilho lá, pastor, esperando ele, cevado. Isso é fé de Abraão, irmãos. Quando aquele filho foi embora, o pai foi cevar o boi. Irmã, cevar o boi é as suas orações, para trazer seu marido de volta, seu filho de volta. Ele saiu, ela saiu, está fora do caminho, vamos cevar o boi. A nossa fé, ela já olha lá na frente. O pai do filho pródigo já sabia que ele era eleito. Não existe ex-filho, tem que trocar o sangue. Ele falou, não, deixa, quando esse dinheiro dele acabar, ele vai voltar. E vai lá e serve esse boi, que é para quando ele voltar, nós vamos fazer uma festa. Aleluia. Glória a Deus. Foi a esse ponto que Moisés teve que chegar, onde ele pôde obedecer o que Deus disse para fazer. Moisés só pôde obedecer a Deus cegamente quando ele chegou a esse ponto. Agora, irmãos, nós vamos encerrar já, mais um pouquinho aqui. Parágrafo 69, perfeita força. Essa mensagem é todo um destaque. Precisamos de um lugar de rendição. Você precisa se render, de rendição ao Espírito Santo, ao invés de depender tanto de nossos programas educacionais. É isso que está matando as igrejas. São os programas educacionais em lugar da palavra.
Nós temos que meditar na Bíblia dioturnamente, mês a mês, ano a ano, semana a semana. Nossa campanha e tudo que temos, nós confiamos em cooperação com tantos diferentes ministros para cooperar. Nós aprovamos tantos. Se não pudermos conseguir tantos, ora, nós não faremos, não iremos às cidades sem aquilo. E então, quando fazemos aquilo, entramos em uma enorme máquina que contém uma tremenda falha entre si. Parágrafo 70. Assim sendo, nós temos que fugir daquilo. Temos que fugir daquela habilidade humana. Temos que chegar a um lugar onde podemos entregar nossas almas e vidas, até mesmo a dona de casa, o fazendeiro, o mecânico, ou o que quer que você seja. Temos que nos entregar completamente a Deus e saber que somos nada. Nós somos zero, né? Zero. E Deus é um. O um valoriza o zero. Vira 10. Aleluia. Somos nada. E então deixar Deus começar dali. Aleluia. E então Ele começa movendo, operando, e aquilo inclui a todos nós, cada um. Quem aqui já fez curso para ser mamãe? Quem? Tem boas mães aqui. A irmã Vera criou uns, quantos? 7, 8, 10 que a senhora falou? 11. A senhora fez qual curso, irmã? Papai? Cadê os pais? Quantos pais aqui fizeram curso para ser pai? Nenhum. Ué, como que vocês aprenderam a ser mamães? Como que vocês aprenderam a ser papai? Como que você aprendeu a ser pastor? Não foi por coisas humanas, é Deus que dá essa sabedoria. Mas quando as mulheres estão fazendo curso aí, elas sabem o que elas fazem? A primeira coisa que elas fazem é deixar de amamentar. As mães sabem o que eu estou falando. Faz é perverter a coisa. Seja mãe natural, pastor natural, igreja natural, pai natural. É disso que nós precisamos. Aleluia. Parágrafo 71. Eu vou finalizar aqui. A história prova agora, a história bíblica, que Deus sempre escolhe os ninguéms. Para o mundo, você ainda continua sendo um ninguém. Cada vez Deus te apaga mais ainda para o mundo. Você está entendendo? Ele te esconde mais e mais. A história prova que Deus sempre escolhe os ninguéms para fazer os seus alguéms. Agora, nós temos que escolher ser um ninguém para o mundo e ser um alguém para Deus. Ou ser alguém para o mundo e ser um ninguém para Deus. Amém? Vocês estão compreendendo? Que Deus abençoe. Vamos colocar em pé. Que Deus ajuda. Lembre-se aqui. A história prova que Deus sempre escolhe os ninguém para fazer dele os alguém. Saul era mais capacitado do que Davi. Esaú era humanamente mais capacitado do que Jacó. Tem muitos homens mais capacitados do que eu e o pastor Milton para estar aqui pregando.
humanamente. Moisés sem Deus era um homem fugitivo, mas com Deus, é um destaque que eu anotei da escola. Com Deus ele encarou o exército. Antes do Pentecostes, a igreja estava amedrontada, escondida no cenáculo. Mas após a descida do Espírito Santo, aí eles não tiveram vergonha e nem medo de testificar. Aleluia. Você está com medo de testificar? Está com vergonha de testificar? Está faltando o Espírito Santo. Olha aqui mais um. Pedro, sem o Espírito Santo, negou a Jesus. Mas quando ele teve o Espírito Santo, ele falou tanto de Jesus que ele foi preso. Né, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus os ajude. Pastor Milton, vamos orar. Que Deus os abençoe, vos ajude, vos dê força, mais e mais.